Bom dia, alunos do CEJAT, turma do primeiro A e primeiro B de Química. Sou o professor Heloísio e hoje nós vamos a mais uma aula de Química. Hoje o conteúdo abordado será ligações metálicas. Este conteúdo nós vamos encerrar nossas aulas do bimestre, certo? O que são ligações metálicas, então? Ligações metálicas, ela é estabelecida entre os átomos de um único elemento metálico, certo? Memoriza aí, ó. Ligações metálicas, ela é estabelecida entre átomos de um único elemento metálico. Então, esse tipo de ligação ocorre apenas entre os átomos de um único metal e exclusivamente. Porque um metal ele não pode estabelecer ligações químicas com outros elementos metálicos diferentes. Quando isso ocorre, nós formamos as ligas metálicas, que são exemplos de outras aulas que a gente vai estar vendo futuramente. Então a gente tem de memorizar que a ligação metálica é estabelecida entre átomos de um único elemento metálico, certo? Quais são então as características gerais dos metais? Bom, vamos para a primeira característica de um metal. Eles estão sólidos em temperatura ambiente, certo? Com exceção do mercúrio. Só para gente, questão de curiosidade, temperatura ambiente, segundo a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, temperatura ambiente em um local fechado ela varia de 23 a 26 graus. Já se a gente for tratar em termos laboratoriais, essa temperatura já está variando em torno de 18 graus Celsius. Então, os metais têm a característica de estar em seu estado sólido em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, como já disse. O mercúrio ele é muito utilizado para confecção de termômetros, só que a Anvisa, alguns anos atrás, já proibiu seu uso porque muitas pessoas acabavam quebrando esse objeto sem querer e entravam em contato com o mercúrio, com os olhos, levavam em contato com a boca e poderia ser levado aí a algum problema de saúde. Então a Anvisa tirou do mercado esse tipo de termômetro feito à base de mercúrio. Qual outra característica dos metais? São brilhantes. Se você pegar um metal e polir ele, ele vai apresentar seu brilho característico. Outra característica, apresenta um elevado ponto de fusão e de ebulição. O que é ponto de fusão? Ponto de fusão é a passagem da fase sólida para a fase líquida, certo? Então, os metais, eles apresentam um elevado ponto de fusão, entre aspas, assim, para derreter. E também um elevado ponto de ebulição, que é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Outra característica geral dos metais. Apresentam em geral cor prateada, com exceção do ouro, que é dourado, e do cobre, que é de cor avermelhada. Qual uma outra característica dos metais? Os metais puros são formados por aglomerados de átomos, e esses aglomerados são denominados de retículos cristalinos. Então, quando vários átomos se juntam, átomos de um mesmo elemento, certo? Eles vão formar o que é chamado de retículo cristalino. Aqui está um exemplo de retículo cristalino de um metal. Considere que cada uma dessas bolinhas aqui, ó, está representando um elemento químico. Todos o mesmo elemento químico. Então aí tem a representação de um retículo cristalino de um metal. Quais são os princípios da ligação metálica? Bom, o princípio é o seguinte: os elétrons presentes na camada de valência dos átomos de metal, eles são deslocalizados, ou seja, eles saem da última camada de valência, fazendo com que o átomo se torne um cátion. Lembra das aulas anteriores? Quando o átomo ele perde elétrons, ele fica com mais carga positiva. Se ele fica com mais carga positiva, ele é um cátion. Então, o que acontece nesse princípio da ligação metálica? Os elétrons que estão aqui na última camada de valência de um
átomo X qualquer, quando eles se aproximam de outros átomos semelhantes a ele, do mesmo elemento, esses elétrons eles vão sair dessa última camada aqui, que é a camada de valência. Então, quando se juntar vários átomos de mesmo elemento, esses elétrons vão estar sendo deslocalizados, eles vão estar saindo dessa última camada de valência e formando o que é chamado de nuvem ou mar de elétrons. Então, os elétrons ficam circulando entre os retículos cristalinos, entre esses átomos do mesmo elemento químico, certo? E eles não saem daí. Quais são as propriedades dos metais justificadas pela ligação metálica? Bom, primeira propriedade, maleabilidade. O que quer dizer que um metal ele é maleável? Quer dizer que ele pode ser transformado em lâminas, em chapas, e essas chapas podem ser transformadas em vários outros materiais. Podem transformar em um garfo, pode ser transformado em uma faca, em uma roda de um veículo ou várias outras ferramentas. Uma outra propriedade dos metais, condutibilidade. O que quer dizer isso? Condutibilidade vem de condução, de conduzir. Pode conduzir eletricidade? Sim, metais são bons condutores de eletricidade. Pode conduzir calor? Sim, podem conduzir calor. Podem conduzir frio? Podem também, são bons condutores. Uma outra propriedade, ductibilidade. O que quer dizer ductibilidade? Que eles podem ser transformados em fios. Mas para que transformar um metal em fio? Várias utilidades. Pode ser um fio, um arame para fazer uma cerca, pode ser um fio de estanho para fazer soldas metálicas entre componentes eletrônicos, ou então pode ser um fio de um material mais nobre, um metal mais nobre, para fazer algumas joias, cordões, pulseiras e por aí vai. Uma outra característica é a seguinte: olha o estado inicial. Se você pegar um metal e polir ele, ele vai apresentar brilho. Então, esta é uma outra característica dos metais. Bom, com relação à nossa aula de hoje, termina por aqui. Tenham todos um bom dia.